Estudando o Evangelho, capítulo 17, Reencarnação e Resgate. Abre aspas. Não é que ele tenha pecado, nem seus pais. Fecha aspas. Certa vez, os discípulos, apresentando a Jesus um cego de nascença, formularam a seguinte pergunta. Abre aspas. Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Antes de examinar à luz do Espiritismo a resposta do Senhor, ressaltemos o fato de os discípulos acreditarem na reencarnação, pois somente a crença nas múltiplas existências poderia justificar semelhante pergunta. Tudo indica que Jesus conversava sobre o assunto na intimidade com os discípulos, após longa caminhada, embora de público, junto à multidão incapaz de entender a tese transcendental, fizesse silêncio. O mestre sabia que os homens da época não tinham olhos para enxergar, não tinham ouvidos para entender. Escutava, mas não compreendiam. A respeito da crença dos judeus na reencarnação, ouçamos o que escreveu Leon Denis no magnífico livro Cristianismo e Espiritismo, número 5, abre aspas, sobre a reencarnação, fecha aspas. 2 pontos. Em sua obra, faz o historiador Joséfo profissão de fé na reencarnação. Refere ele que era essa a crença dos fariseus. O padre Didon o confirma nesses termos na sua obra Vida de Jesus. Abre aspas. Entre o povo judeu e mesmo nas escolas, acreditava-se na volta da alma dos mortos na pessoa dos vivos. Fecha aspas. É o que explica, em muitos casos, as perguntas feitas a Jesus por seus discípulos. Texto extraído do livro Cristianismo e Espiritismo, de Leon Denis. A resposta do Cristo foi clara. O homem que ali estava não havia pecado, nem seus pais, pois, na justiça divina, os filhos não pagam pelos pais, nem os pais pelos filhos. O espírito que animava aquele corpo, o espírito que nele havia reencarnado, este sim havia pecado antes do nascimento. Abre aspas. Não há efeito sem causa, fecha aspas, disse Allan Kardec, o insigne codificador do Espiritismo. Abre aspas. E todo efeito inteligente tem forçosamente uma causa inteligente. Fecha aspas. E Leon Denis argumenta. Abre aspas. Com a doutrina das preexistências e das reencarnações, tudo se liga, se esclarece e compreende. A justiça divina se patenteia. A harmonia se estabelece no universo e no destino. Fecha aspas. É lógico também, entre aspas, as obras de Deus não se pode manifestar de forma desumana, punição a um cego de nascença, a não ser que se admita a preexistência da alma. Negando-a, não há por onde fugir, será uma punição injusta, da qual o indivíduo normal se envergonharia. Entre aspas, as obras de Deus se manifestam no cumprimento da lei. A lei de justiça e de amor. Lei que corrige o pecador, agora ou mais tarde, concedendo-lhe sucessivas moratórias, quantas se façam necessárias. Tendo ensinado Jesus que a cada um seria dado de acordo com as próprias obras, abre aspas, lei de causa e efeito, fecha aspas, não iria ele insinuar a absurda e inconsequente ideia
de que a lei aplica sanções e corretivos a pessoas sem culpa. Entre aspas, as obras de Deus se exprimem no amor, que é também justiça imanente, e na justiça, que é também amor. Aquele homem não havia pecado, mas sua alma, o seu espírito sim, em existências passadas. Abre aspas. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Fecha aspas. Ensina a sabedoria popular. Aquele espírito, ali reencarnado, ferira antes de nascer. Ali estava, portanto, inocente na aparência, para resgatar o seu débito, para saldar a sua promissória. Ali estava, entre aspas, ferido nos olhos. Nascera cego. O débito era antigo, mas nem por isso deixara de existir. A lei registrara o remoto débito. A lei cobrava a seu tempo o que lhe era devido. Nascer cego ou paralítico, demente ou surdo-mudo, ou com propensão à moléstia grave ou incrustável, que se manifestará mais tarde, é bênção que nem sempre o indivíduo sabe agradecer. É bênção porque estará resgatando dívida, e com amor porque a lei é credora compassiva, que permite amortização parceladas. É bênção porque estará sendo reabilitado, e com amor porque a própria recordação da dívida não é conservada. É bênção porque se estará libertando, e com amor porque a libertação lhe conduzirá o espírito redimido pelos caminhos de luz da espiritualidade superior. Diante do cego ou do paralítico, do surdo-mudo ou do psicopata, o homem comum interrogará, abre aspas, por que esta criatura nasceu assim? Fecha aspas. A maioria levantará os ombros na impossibilidade de uma resposta que não ofenda a magnanimidade divina. Mas os reencarnacionistas, e entre eles os espíritas, tomando a palavra, responderão em nome do Evangelho e do Espiritismo. Abre aspas. Esta criatura nasceu assim porque seu espírito pecou noutras existências. Fecha aspas. A reencarnação explica à luz da lógica o problema dos resgates. Põe no justo lugar a justiça divina. Esclarece o problema dos resgates dolorosos, semelhante ao do, abre aspas, cego de nascença, fecha aspas, da época do Cristo e do nosso tempo. Fim do capítulo 17. Abre aspas. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Fecha aspas. Jesus. Evangelho por João, capítulo 9, versículos 1 a 4.